Então, gente, vamos falar sobre, vamos dar continuidade, né, ao que a gente estava vendo nos assuntos anteriores. A gente basicamente começou a falar sobre situações envolvendo muitos corpos, né, envolvendo mais do que uma partícula, pura e simplesmente. Isso já nos deixa mais próximos da vida real. A vida real é isso, né? Infinitas partículas, etc., né? Coisa desse tipo. E a gente descobriu que um formalismo adequado para falar dessa situação é o chamado formalismo de número de ocupação, né? Onde você estabelece uma base de estados no espaço de Hilbert, né? Que é basicamente autoestado do operador de número, né? E que tem uma atuação, tem um comportamento bem definido quando você atua sobre esses estados com os operadores de criação e de aniquilação, né? Então a gente desenvolveu um pouco, né, essa vertente, mostramos que a gente podia descrever um sistema de N partículas ou por meio de uma newtoniana de N corpos, né, como seria o mais natural, né, da gente fazer. Você coloca uma newtoniana para cada partícula, livre ou interagindo só ela com um certo potencial, né, central, né, e a gente colocar mais um termo de interação entre essas partículas, né, um certo potencial de interação, e via o que dava, né? Quer dizer, isso aí cobre já casos bastante importantes, né? Como, por exemplo, o espectro atômico, né? Todo, né? No entanto, o que a gente pôde mostrar é que essa newtoniana de N corpos era, formalmente pelo menos, equivalente a uma newtoniana onde os graus de liberdade básicos do sistema que a gente estava considerando não eram mais posição de cada partícula e momento de cada partícula, e sim campos, né? Então a gente era capaz de fazer uma correspondência entre a situação em que a gente tinha uma newtoniana de N corpos e uma teoria de campos, né, que dava como equações de movimento, vamos dizer assim, uma equação de Schrödinger, em princípio, não linear, né? Então, essa teoria de N corpos, que era uma teoria de campos, o final da aula passada, né, essencialmente, consistiu na formulação de uma integral funcional envolvendo um objeto como esse, né? Então aí a gente já começa a olhar para a integral funcional como uma prescrição segundo a qual a gente sempre integra, né, funcionalmente sobre os graus de liberdade do sistema, né? Então a gente começou integrando funcionalmente sobre posição, né? Na verdade, a gente viu que a integral funcional fundamental da qual a gente chegava não era só uma integral funcional sobre posição, era uma integral funcional sobre posição e momento, né? Mas como a gente tinha lagrangianas que eram quadráticas sempre nos momentos, a gente sempre conseguia fazer essa integração funcional sobre os momentos, e aí a gente terminava na integral funcional sobre as posições apenas da exponencial da ação, né? A gente procurou então generalizar essa prescrição. Isso não foi exatamente justificado, isso foi proposto, né? Então é de se esperar que a gente dê alguma justificativa posteriori, pelo menos, disso, né? E eu espero ser capaz de propor uma justificativa no futuro. Mas por enquanto eu queria que a gente se ativesse apenas a aspectos mais ou menos técnicos, né, dessa questão. E esses aspectos técnicos envolveram, na aula passada, o caso bosônico, né?
Quer dizer, nós tratamos com bósons, essencialmente. Então, nossos campos bosônicos eles satisfaziam relações de comutação, né? A gente tinha o campo, a gente tinha um momento canonicamente conjugado a esse campo, que era o conjugado hermitiano do campo, essencialmente, Fidaga, né? E a gente impõe uma relação de comutação que era comutador de φ com Fidaga e H cortado delta de x menos y, comutador a tempos iguais, né? Resta a gente agora tratar ainda, sob esse ponto de vista formal, também o caso fermiônico, tá certo? Então é isso mais ou menos o que a gente pretende fazer agora, nessa aula, tá certo? Então, para tratar o caso fermiônico, né, a gente vai colocar, né, uma proposta a partir de um oscilador harmônico, fermiônico, simples, né? A gente vai começar considerando esse tipo de problema. E aí depois a gente procura, né, generalizar os graus de liberdade fermiônicos que a gente conseguir enxergar aqui para a integração funcional, tá certo? Então, primeiramente vamos pensar, já que a gente vai tratar do caso fermiônico, vamos começar do bosônico, né? Vamos pensar no oscilador harmônico bosônico, né? O oscilador harmônico bosônico, a gente está acostumadíssimo com ele, né? P2 sobre 2m, hamiltoniano, P2 sobre 2m, mais o meio de n ômega 2x2, né? Se você decompõe esse oscilador em operadores, esses x e p em operadores de criação e aniquilação, você encontra esse resultado aqui, né? Vamos chamar de bosônico, né? Quer dizer, a gente encontra uma coisa que é realmente simétrica, né? Em A e adaga, tá certo? Um objeto que é simétrico em A e adaga. Essa simetria está relacionada com o fato de que A e adaga satisfazem relações de comutação, e não relações de anticomutação, né? Então, como eles satisfazem relações de comutação, né, você pode, por exemplo, chegar aqui e trocar A com adaga, usando a expressão do comutador entre eles. Você vai virar com 2 vezes adaga A, né, mais 1. Então você vai terminar com H cortado ômega, adaga A, mais H cortado ômega sobre 2, né, que é a energia hamiltoniana que a gente conhece no oscilador harmônico em termos dos operadores de criação e aniquilação. Mas se eu resolvesse, né, montar um oscilador harmônico formalmente mesmo, a partir de operadores fermiônicos, né, e não bosônicos, o que aconteceria? Vamos supor que eu montasse um oscilador fermiônico copiando a mesma coisa que eu sei sobre o oscilador bosônico, né? Se eu fizesse isso, né, eu poderia mostrar rapidamente que minha hamiltoniana não conduziria a dinâmica nenhuma, né? Simplesmente pelo seguinte, porque agora esse objeto que está aqui é igual a menos AHF AF mais 1, não é isso? Por causa da relação de anticomutação. Então, quando você trocar AF com AHF, esse cara vai cancelar esse e você vai terminar com H cortado ômega sobre 2. O seu hamiltoniano é só uma constante, tá certo? Não gera dinâmica nenhuma. Uma hamiltoniana constante ou proporcional à identidade não gera dinâmica nenhuma, né? Pensa do ponto de vista de Heisenberg, né? O ponto, onde O é qualquer operador, né, é sempre 1 sobre H cortado, comutador de O com H, né?
Se meu hamiltoniano proporcionar a identidade, todo e qualquer operador comuta com o hamiltoniano. Portanto, O ponto é igual a zero. Nenhum operador pode evoluir no tempo. Tá certo? Então você não tem possibilidade de ter dinâmica se você simplesmente fizer uma cópia do oscilador harmônico bosônico para o oscilador harmônico fermiônico. O cara bom para a gente fazer, para a gente propor alguma coisa, é isso aqui, né? Dá para adivinhar, né? Se o problema era porque quando eu trocava o cara cancelava, só trocar o sinal que está ali, né? E eu observo com isso também que esse oscilador harmônico fermiônico, ele, ao contrário do bosônico, ele é antissimétrico, né? Em termos dos graus de liberdade fermiônicos que estão ali. Vai ter uma energia de fundo negativa, né? Sim, mas não tem problema nenhum, né? Como você vai ver, em um instante, não tem problema nenhum de ter energia negativa. Aliás, a energia ser negativa não é problema nenhum, tá certo? Se você lembrar do átomo de hidrogênio, né? Você tem lá, é o que? Eu sempre esqueço, 13,6, menos 13,6 eletronvolts, né? Chamada energia de ionização. Então você precisa fornecer 13,6 eletronvolts para fazer o quê? Para fazer seu elétron ficar no nível de energia zero, onde ele escapa do posto de potencial, tá certo? E ele fica livre, pode andar por aí pelo universo, né? Sair da órbita do próton, né? Então você convive com a energia negativa há muito tempo, né? O problema não é a energia ser negativa, o problema é ela ser ilimitada para baixo. Ou seja, você poder ter uma energia arbitrariamente pequena, né? Menos infinito. Menos infinito é pequeno, né? Tá certo? Você poder ter uma energia arbitrariamente negativa, isso é um problema. Porque aí você não tem o que você chama de um estado fundamental, um estado de menor energia, e você tem gravíssimos problemas quando você vai trabalhar, né, decomposição espectral, né, do seu hamiltoniano, das quantidades todas lá na sua teoria quântica, né? A gente precisa do hamiltoniano positivo definido para que a gente tenha um estado fundamental. E a gente precisa do estado fundamental para ter estabilidade na matéria. É preciso ter um ponto abaixo do qual você não passe. Senão, você pode extrair energia infinitamente, indefinidamente, né, do seu sistema. Então, ter uma energia negativa é obrigado, né? O problema é ter arbitrariamente coisas abaixo dela, né? Então, se a gente fizer agora o mesmo truque, né, com essa hamiltoniana fermiônica, essa HF', vamos chamar essa daqui de HF', tá certo? E essa de HF, né? Se eu fizer o mesmo truque agora, de trocar a F d'H por menos a F d'H a F mais 1, né? Então agora eu tenho um sinal de menos aqui, né? Eu vou obter H cortado, ômega, AHF, AF, menos H cortado, ômega sobre 2. Tá certo? Essa aí é uma hamiltoniana legal, né? Ela me lembra, inclusive, a hamiltoniana do oscilador harmônico normal, né? Tá certo? Do oscilador harmônico bosônico, né? Só que com um sinal diferente ali para energia associada com o estado fundamental, né? Tá certo? Bom, vamos lembrar que a gente está considerando, né, operadores fermiônicos. Então, esses operadores fermiônicos, eles são tais que o comutador entre eles
desculpa, o anticomutador entre eles é zero, mas o anticomutador entre dois desses caras aqui é simplesmente, isso é AF ao quadrado mais AF ao quadrado, então isso dá 2AF ao quadrado, e isso aqui tem que ser zero, né? A mesma coisa com os conjugados hermitianos. Então esse cara aqui tem que dar zero também, né? E a gente já viu, né, que o nosso operador número, né, tipicamente, ele satisfaz as relações de comutação que eu espero que o operador número satisfaça. Salve, professor. Usurpar o seu lugar aqui. Tranquilo, melhor assim. Deixa eu só fazer uma pergunta que não quer calar. Essa aula de hoje é aula qual, cara? Afinal das contas. Eu optei por colocar a data do lado na dúvida completa. Não, boa. Mas se não me engano, eu já aula 22. 22? Exato. Mas eu não. Agora falando O que você acha isso? Mas eu estou um pouco agitado, para ter certeza. Tá, então fica mais tranquilo. Quando você ficar tranquilo, me fala. Não tem problema. Um pouco agitado. Peraí, deixa eu tirar aqui o comutador, por exemplo, né, de AF com AF da comutador não, o anticomutador, isso aqui era 1, né, que a gente tinha visto, e essas relações aqui são suficientes para a gente calcular, né, por exemplo, a gente não chegou a calcular isso, mas a gente deduziu isso, né, num caso bastante geral lá atrás, né, a gente deduziu que o comutador do NF, né, com o AF igual a menos AF, o comutador do NF com AF d'H, comutador mesmo, né, igual a AF d'H. Está confirmado, dia 22. 22. Um motivo de vergonha menos para nós. Tá certo? Isso daqui é o comutador mesmo. A gente usa o anticomutador para poder provar essa equação que está aqui, né? Ok. É claro que como a gente tem essa, né, relação que está aqui, a f d'H ao quadrado igual a zero, né, isso significa que a gente não tem estados com número de ocupação maior do que 1. Isso a gente já viu, né? Portanto, os autovalores desse NF só podem ser 0 ou 1. Ou aquele estado não está ocupado ou ele está ocupado por uma única partícula, né? Aqui no nosso caso, a gente não tem duas partículas, nem três, nem quatro. A gente está falando de um oscilador harmônico fermiônico, né? Tá certo? Então o NF só pode ser 0 ou 1, né? Os autoestados desse cara que está aqui, né? Eles... NF, faltou só dizer quem é o NF, né? NF é AF d'H, AF, tá? Contador, né? Eu tenho dois estados, essencialmente, né? Ou eu posso ter, na verdade, 2 vezes infinitos estados também, né? Se eu tiver um espaço produto tensorial, onde uma parte do espaço esteja carregando, né, esses graus de liberdade fermiônicos. Mas vamos esquecer essa possibilidade por enquanto, né? Então, eu vou supor que eu tenho 2 estados, né? NF aplicado no 0 dando 0, e o NF, que é aplicando 1, me dá 1. Tá certo? Nesse sentido que eu estava falando, Diego, que não tem problema nenhum o cara ter energia negativa. Você tem só 2 estados,
um deles vai estar associado, né, que é o zero, né, com uma energia negativa e o outro está associado com a energia positiva, certo? São só dois, não tem galho nenhum isso. Como a hamiltoniana realmente é definida a menos de uma constante, né? Você pode adicionar uma constante que isso não vai mudar em nada a evolução temporal de operador nenhum, né? Todas as equações de movimento vão se manter iguais e determinadas apenas pela parte não trivial do teu hamiltoniano, né? Não trivial no sentido de não ser uma constante, né? Se a gente quiser, a gente desloca tudo para cima, vai ficar zero e H cortado ômega, os altos estados de energia. Né? Legal. Então, um oscilador harmônico fermiônico, né, se eu quisesse montar esse oscilador harmônico fermiônico a partir do modelo que eu já tinha para o oscilador harmônico bosônico, era mais ou menos desse jeito que eu ia ter que construí-lo, né? Eu já sei mais ou menos onde é que eu tenho que chegar, né? Eu vou terminar com um estado, um espaço de estados, que é um espaço de estados de 2 graus de liberdade, se a partícula não tiver graus de liberdade translacionais, porque ela sempre tem, né? Toda partícula anda aí no mundo, né? No espaço, né? Então, mas esquece, corta esses graus de liberdade translacionais, fica só com esses graus de liberdade intrínsecos, vamos chamar assim, fermiônicos, né? Que eles têm. Então, o nosso espaço de estados dessa partícula é um espaço de estados bidimensional. Bom, o problema é o seguinte: como é que a gente poderia avançar, né, e procurar definir uma integração funcional que levasse, né, a essa situação, né, que levasse a esse oscilador harmônico fermiônico, por exemplo, né? Essa integração funcional, ela teria, na verdade, que envolver. Você vê que o ponto onde você termina não são operadores que comutam, são operadores que anticomutam, né? Para você obter coisas que no final das contas sejam antissimétricas, você pode mostrar que isso não é possível de acontecer com variáveis simétricas, né? Com variáveis que, quando você está falando do mundo clássico, elas sejam variáveis C, né? C-numbers. Então, o que se mostrou necessário para a gente trabalhar com os férmions, né, classicamente, entre aspas, né, foi definir um conjunto de variáveis com regras com uma álgebra clássica entre elas, que seja diferente da álgebra clássica dos operadores não, dos números Cs, dos x e dos p's, né? Essa álgebra que a gente vai falar sobre ela agora é chamada álgebra de Grassmann, tá certo? E a gente vai ver que a definição de um funcional gerador, ela passa por essa álgebra de Grassmann, essencialmente, certo? Então vamos lá. Eu vou definir, então, tem algumas definições aqui, né? Só um parêntese aqui, né? A definição de uma lagrangiana clássica com variáveis de Grassmann, né, dá origem ao que a gente chama, que foi chamado, né, de mecânica pseudoclássica, tá certo? Então, toda vez que vocês ouvirem esse nome, vocês vão ver menção, né, a esse termo, mecânica pseudoclássica. Quando você fala em pseudoclássica, você está falando mecânica onde as variáveis dinâmicas que você está considerando
não são números comutantes, como x, y, z, etc. e tal, e sim números anticomutantes, ou variáveis de Grassmann, tá certo? A razão, a motivação, né? A motivação por trás das variáveis de Grassmann ou da mecânica pseudoclássica, né, está no fato de você procurar enunciar claramente que não há uma teoria clássica para spin. Né? Spin é uma grandeza que tem uma natureza essencialmente quântica. Né? E eu vou arriscar mais. Ela tem uma natureza essencialmente quântica e relativística. Né? Todos os efeitos não relativísticos que a gente vê no spin, né, são mais ou menos misteriosos, até que você coloque a relatividade especial dentro da jogada. Aí você entende que o spin é um negócio absolutamente necessário. Né? Tem que existir mesmo, não tem saída. Né? Então, quando você pensou, né, em fazer uma teoria clássica para descrever objetos com spin, etc. e tal, e dar conta desse caráter anticomutante que esses objetos têm que ter desde sempre, né, você vê, da onde que a gente pode tirar, por exemplo, o caráter anticomutante deles? Se você falar de um princípio da correspondência, né, você vai falar o seguinte: lá numa teoria clássica, né, eu começo com os parênteses de Poisson, né? Parênteses de Poisson de x e p é 1, né? A teoria de uma partícula, etc. e tal. E quando eu quantizo, o que eu estou dizendo é o seguinte: existem operadores, tá certo? Operadores que atuam no espaço de Hilbert, que satisfazem uma álgebra que é copiada da álgebra clássica dos parênteses de Poisson. Esse papo todo mundo já ouviu, né? Essa conversa aí. Né? Então, por exemplo, se o parêntese de Poisson de x com p é 1, os operadores que correspondem a x e correspondem a p vão satisfazer uma álgebra de comutadores, né, onde o parêntese de Poisson é substituído por 1 sobre IH cortado vezes o comutador. Então, 1 sobre IH cortado vezes o comutador de x com p é 1. Portanto, o comutador de x com p é IH cortado. Tá certo? Então, a passagem do clássico para o quântico é feita sem traumas, porque ela é feita preservando a estrutura algébrica que você tem na mecânica clássica. Né? Ao você se deparar com a existência de férmions, você se depara com objetos que, pela primeira vez na sua vida, né, só tem existência quântica. Aparentemente não tem nada clássico que você vai utilizar para fazer uma passagem, né, para a mecânica quântica. Se você, no entanto, insistir e falar: eu quero fazer essa passagem, eu quero ter objetos cujo parêntese de Poisson, parará, tem que ir, né, para os anticomutadores. Né? Só que parêntese de Poisson é uma estrutura simétrica. Simétrica. Né? Desculpe, 2. Desculpe 1, desculpe 2. Parêntese de Poisson é uma estrutura antissimétrica. Né? Pelo amor de Deus, gente. Né? É uma estrutura antissimétrica. E o anticomutador é uma estrutura simétrica. O anticomutador de A com B é igual ao anticomutador de B com A. Não é menos o anticomutador de B com A. Né? Então, as pessoas que se colocaram essa questão, será que eu consigo impor uma estrutura na mecânica clássica que vá ter seu correspondente dentro da mecânica quântica em termos de anticomutadores? Né? Tiveram que partir de objetos que satisfizessem relações de anticomutação clássicas, e não relações de comutação. Né?
e não relações dadas por parênteses de Poisson que são antissimétricos. Precisavam de coisas simétricas. Por isso foram inventadas as variáveis de Grassmann. Né? Quer dizer, as variáveis de Grassmann, elas são objetos que são fundamentais para você ter justamente essas variáveis dinâmicas, vamos chamar pseudoclássicas, né? Que anticomutem entre si. Agora, não adianta estranhar, porque elas são criações do intelecto, tá certo? Elas são criações do intelecto puro, elas não existem de verdade, tá certo? Ninguém nunca vai ver uma variável de Grassmann andando por aí, né? Menos que o Elael interrompa a droga da minha aula para dizer que tem superespaço, que o superespaço tem uma existência física, que o Dirac falou isso em 1930 e pouco. Aí eu vou ficar quieto, né? Tem que concordar com o Elael, né? Que existem visões, né, sobre a possibilidade de você ter uma existência mais rica do espaço-tempo do que pura e simplesmente a nossa existência bosônica, né? A gente tem a existência fermiônica também, né? Isso é um ponto muito bonito para o Elael. Vocês provoquem ele, que uma hora vocês tiram isso dele, né? De vez em quando ele solta. Uma coisa interessante, a gente conhece pouco o nosso espaço, né? A matéria escura está aí, né? A verdade é que o Elael sempre fala, se você tem dois férmions, você forma um bóson, mas com milhares de bósons você nunca forma um férmion, né? Então o que é mais fundamental, bóson ou férmion, né? O ponto dele é esse, né? E não é só dele, tem uma tradição aí por trás, né? É um assunto que a gente vai começar nas aulas de iniciação. Então, legal. Espaço-tempo, fermiônicos. Ele vai falar sobre superespaço, essas coisas todas, eu acho que isso aí vai ser bem interessante. Né? Assim você ganha para ele. Hein? Assim você ganha para ele. É, porque ele está trabalhando no feriado. Eu estou assinando o livro lá direitinho. Certo. Eu vou fazer uma ação. Você está sendo filmado aqui, só para te avisar. Você Você também pode cobrar hora extra. Eu vou cobrar hora extra. Tá? Tem documento, está documentado. Desculpa eu atrapalhar. Não. Trabalhar no feriado é hora extra. Trabalhar no feriado, depois das 10, também tudo hora extra. Bom, então, Todo mundo tá rico aqui. se a gente fosse cobrar, né? Pô, o ruim é pegar o metrô e todo mundo indo pra praia. Muita coisa ruim trabalhar no feriado. Enfim, o que a gente chama de variáveis de Grassmann são exatamente esses objetos que não são operadores, em princípio, entendeu? Não estou falando de uma representação específica de nada. Estou falando de variáveis que, ao invés de comutarem entre si, elas anticomutam. Vamos supor que exista mais de um desses caras, né? Θi, θj, mais θj, θi, igual a zero. O ponto de vista aqui. Isso não é uma relação de anticomutação de operadores no espaço de Hilbert. Isso é como se você tivesse números, né? Num certo corpo, uma coisa assim. Isso não é um corpo também, porque não satisfaz os axiomas para a gente ter um corpo, né? Você tem números que anticomutassem entre si, né? Claramente você pode ter matrizes que satisfaçam isso, mas números reais de jeito nenhum. Não dá para ter. Ô, professor, Diga. tem uma ligação disso daí com o álgebra de Clifford? Acho que não. É. Não, você vê, olha a diferença. A álgebra de Clifford, né, seria uma coisa do tipo assim, gama I, gama J mais gama J, gama I, igual a 2 vezes uma certa matriz, né, NIJ, vezes Se MJ fosse, né? identidade. Né? Mas vamos dizer que isso fosse um caso particular. Né? Você pode forçar um pouquinho a barra, dizer que todo QMJ é zero. Vamos dizer que isso aí fosse um caso particular, né? De uma álgebra de Clifford. Mas, pô, é um caso particular muito
Muito safado, né? Prefiro achar que não. No caso aí, o transformamento deveria ser nulo. E é uma coisa que não faz sentido, é isso que seria o argumento? Por exemplo, no caso do álgebra de Clifford, que aparece ali, eu escrevi como MJ, mas isso é um tensor métrico, né? Você pode ver que não é que não faça sentido, né? Mas não faz sentido interpretar aquilo como uma métrica, né? Nesse caso, né? O MJ que aparece ali, em geral, é a métrica de um certo espaço, né? E se o MJ for zero, então não tem métrica, né? Essencialmente funciona o seu espaço. Então, de distância. Parece uma boa interpretação. Não tem métrica ali. Boa sorte. Sem querer estender muito, mas por exemplo, se o tensor métrico fosse zero, você não conseguiria definir alguma operação ali, né? Não ia ter produto escalar, não ia ter um monte de coisa. Não, né? o produto escalar define um tensor métrico, mas eu acho que um tensor métrico não necessariamente define um produto escalar, ou eu estou enganado. Se você tiver uma métrica, o que é uma métrica, né? A métrica é uma noção de distância, né? Você tem, é uma coisa assim, você tem um elemento A do espaço, um elemento B, e você tem uma forma, né? Vamos dizer assim, que pega dois elementos do seu espaço e te leva um número real, por exemplo, né? Satisfazendo que D de AB igual a D de PA. Que mais? Tem a desigualdade triangular, né? D de AD mais D de BC é maior do que D de AC. E tem essa história aqui, D de AA tem que ser igual a zero, né? Não estou bem certo, mas eu acho que da existência de um objeto desse, você não tira um produto escalar. Fica meio subjúdice essa afirmação, né? No entanto, se você tiver um produto escalar positivo definido, você tem uma métrica, automaticamente você tem um objeto que satisfaz isso. Isso com certeza, né? Se tiver um produto escalar, você tem uma métrica. Agora, eu não sei se você tem uma métrica, se você pode ter um produto escalar. Então pode ser que você tivesse um produto escalar, mas não fosse, em relação à métrica produzida por esse produto escalar, que você estivesse se referindo à sua álgebra de Clifford, né? O que eu quero dizer é o seguinte, pode ser viável, né? Você pensar em uma representação de álgebra de Clifford no espaço de métrica nula, né? Mas eu te diria assim, pensa num contexto primeiro que exija isso. Eu não consigo imaginar nenhum contexto. Só se você analisasse cone de luz, né? Cone de luz com cone de luz, aí poderia ter algum sentido. Cone de luz. No cone de luz Todo mundo está à distância zero, né? transformações conformes, a vizinhança de uma transição de fase, você começa a relaxar esse critério da métrica. Mas eu só acho que é aí. Se você restringir o seu espaço, você já falando de matrizes gama sobre o cone de luz, né? Por exemplo, Fermi só sobre o cone de luz. Então, como a distância entre quaisquer dois pontos é zero, né? A álgebra de Clifford que seria satisfeita também poderia ser zero. Você terminava com a variável de Grassi. Não sei, cara. Porque você tem uma construção fermiônica das transformações conformes, né? Você tem essa construção. Não Estudei isso há conheço. muito tempo atrás. Não conheço. Mas o que tem essas transformações conformes ali com isso agora? É porque Você jogou mais um jogador, né? Você esquece a métrica, você... Bom, se você relaciona transformações conformes, acho que você
pode esquecer a métrica, né? E você não tem a medição, ela passa a não ter um significado físico, né? Porque você tem uma variância de escala. Aí eu acho que a métrica, você jogar lá fora, você pode trabalhar com fluxos. Não. Se você tem simetria conforme, por exemplo, eu acho que o que você está falando diz respeito a duas dimensões. Sim. Mais do que duas dimensões é a coisa mais complicada do que isso. Mas em duas dimensões, toda métrica que você colocar em duas dimensões pode ser levada por uma transformação conforme numa métrica conformalmente chata, plana. Significa que você faz uma transformação de coordenadas e essa métrica vai numa métrica que é proporcional à métrica euclidiana ou à métrica pseudo-euclidiana, depende do caso, se você estiver trabalhando. Aí, com a transformação de vai, você joga fora o fator conforme, o fator que está na frente, e você saiu de uma métrica qualquer para uma métrica ou euclidiana ou pseudo-euclidiana. Tanto faz. Você não joga ela fora. Você chateia ela. Você transforma ela numa métrica plana, chata. Né? Não é que você fique sem métrica. Né? Era isso que você estava falando. Tá certo. Então, cuidado. Tira as transformações de conforme da jogada. Por quê? Com as transformações de conforme, você não perde a métrica. Você apenas manda em duas dimensões. Qualquer métrica é uma métrica euclidiana ou pseudo-euclidiana equivalente. Agora, o que está sendo discutido aqui é você ter a métrica zero, que é diferente. Né? Tipo, a distância entre dois pontos, no caso euclidiano, é dx ao quadrado mais dy ao quadrado. No caso pseudo-euclidiano, dx ao quadrado menos dy ao quadrado. Mas não é zero. Quando você fala em cone de luz, aí eu falei, não, legal. Cone de luz, realmente, se você tiver uma métrica riemanniana, pseudo-riemanniana, a distância entre dois pontos no cone de luz é zero. Se você restringir os seus férmions, vamos dizer assim, a esse cone de luz, a álgebra de Clifford, né, das matrizes gama, que você vai colocar no espaço tangente sobre esse cone de luz, etc., então vai ser essencialmente a álgebra de Grassmann. Né? Parece virar realmente um caso particular. Seria que está no referencial do Fokker. Mas não é só referencial não, tem que ser um negócio mais restrito. Você tem que estar fazendo uma teoria de campos sobre o cone de luz. Seus campos só podem ter suporte no cone de luz. E eu não conheço isso, essencialmente. Eu não sei que tipo de aplicação um negócio desse poderia ter. Não sei. Interessante. Enfim. Vamos para a vaca fria. Bom, então vamos supor que eu estou falando de números clássicos, né? De números quânticos, certo? Esses números clássicos, eles satisfazem essa relação. Então, se você fizer I igual a J, né? Você vai ter que θ I ao quadrado igual a zero. Esses caras ao quadrado, né? Eles se anulam, né? Suponha que o seu mundo fosse feito apenas de uma única variável de Grassmann, né? Supersimetria N igual a 1. Né? Então, se você tivesse uma única variável de Grassmann, você poderia pensar, vou chamar de θ essa variável, você poderia pensar numa função arbitrária dessa variável e numa expansão em série de Taylor dessa sua função arbitrária. Né? Uma expansão em série de Taylor é uma expansão da sua função com coeficientes a serem determinados, usualmente pelo valor da função em θ igual a zero, mais valor da derivada da função em θ igual a zero, mais valor da segunda derivada da função em θ igual a zero, assim por diante. Né? Mas nesse caso, qualquer função de uma única variável de Grassmann, ela vai ter que ter essa expansão de Taylor aqui, e mais nada. Eu tenho que terminar aí, porque se tiver um termo C, θ2, esse termo é zero, porque θ2 é zero, θ3 é zero, θ4 é zero, θ5 é zero.
Então é um mundo muito agradável de se viver, né, assim, no quadro negro. Não sei, assim, eu nunca estive lá pessoalmente, né? Mas no quadro negro é legal porque não tem muito produto infinito, não tem nada, e a integral, a gente vai ver que a integral tem umas regras também muito simpáticas, que fazem com que você nunca tenha que matutar sobre como é que se faz uma integral, você sempre pode fazer sua integral tranquilo, né? Então, vamos dizer, toda e qualquer função que você puder imaginar vai parar por aí, né? Claro que se você tiver duas variáveis de Grassmann, aí a sua expansão era um pouquinho mais complicada, né? Você vai começar com A mais B1 θ1 mais B2 θ2 mais C12 θ1 θ2, né? Então você pode chegar até a segunda ordem. Agora, se você quiser passar dessa segunda ordem, você vai obter zero de novo, né? Porque numa próxima ordem você vai ter que ter ou θ1 ao quadrado, você vai ter, por exemplo, um termo assim, θ1, θ2, θ1, né? Um cara como esse, isso é a mesma coisa que menos θ1 ao quadrado e θ2. E como θ1 ao quadrado é zero, isso aqui é zero, né? Então termos de terceira, quarta, quinta e sexta ordem também acabam por aqui, né? Não tem θ2, θ1? Tem. Nossa, então 1, 2 e 1, 2, 1. Não preciso. Olha só, eu estou resumindo, né? Dizendo, vamos supor que eu tenho C12, θ1, θ2, mais C21, θ2, θ1. Chama Certo? de 1. Então, como θ2, θ1 é menos θ1, θ2, isso daqui é a mesma coisa que C12 menos C21, θ1, θ2, certo? E isso aqui eu posso chamar de C barra 1, 2, θ1, θ2, tá certo? De qualquer forma, eu só tenho que conhecer uma certa constante aqui na frente, por isso que eu não botei uma barra aqui, né? Mas termos que vão um no outro perante permutações dos tetas, eu não preciso repetir. Se eu quero considerar, eu já considero eles todos dados ali, né? Então, se eu faço 3 variáveis de Grassmann, vocês podem imaginar onde é que eu vou parar, vou para mais uma, né, e tal. E, eventualmente, eu posso ter uma função de infinitas variáveis de Grassmann. Isso acontece também, tá certo? E numa função de infinitas variáveis de Grassmann, então a nossa f, né, ela tem uma expansão infinita, né? A única coisa que você tem que garantir é que nunca tem variáveis repetidas em nenhum termo, senão aquele termo é zero, pura e simplesmente. Bom, como todas as coisas bizarras que o ser humano inventa, né, você tem que conviver com as consequências das coisas que você inventou. Então, se você quiser calcular uma derivada, por exemplo, né, você imagina o seguinte: você calcula sua derivada assim, d de θi, θj, θk, né? E você queira utilizar, né, a sua regra de Leibniz, isso aqui vai dar d θj, d θi, θk, não é? Mas agora eu vou ter que passar essa derivada por cima desse cara que está aqui. Tá certo? É de se esperar que quando eu passo a derivada por cima de uma variável de Grassmann, eu ganho um sinal de menos dentro dessa história. Certo? Por quê? Não? Deixa eu arriscar aqui, tá certo? Isso aqui não está no script, mas me deu uma ideia aqui, deixa eu ver se funciona, né? Se eu fizer isso aqui, ó, d de θi, eu vou ter θj mais, vamos chamar,
epsilon θ I delta K mais epsilon θ I menos delta J delta K isso daqui daria delta J delta K menos delta J delta K, tudo bem? Então daria epsilon θ I θ K mais θJ θ I mais termo já em epsilon 2, não é isso? Epsilon, delta e J. Então aqui ficaria delta e J mais delta J, epsilon, delta e J. Mais um termo de ordem epsilon 2. Né? Se eu atribuir um caráter de Grassmann também para esse epsilon, tá certo? Então esse epsilon, para ele passar por cima do θJ e cancelar com o epsilon que está ali embaixo, né? Ele vai ter que trocar de sinal. Né? Então para eu poder escrever isso aqui, 1 sobre epsilon vezes epsilon, eu preciso escrever delta e J θK, isso aqui está pronto aqui. Só que aqui eu tenho que trocar o sinal para θJ, delta e J, delta e K. Delta e K. Entendeu? É tipo assim, olha só, como isso aqui está no improviso, tem que ser ajustado. Tem uma linha aí que tem que ser ajustada. Tem o I e o J aí. Olha só. Aqui eu só faço a variação se o J for igual ao I. Por isso que é epsilon, delta e J. Isso é uma derivada parcial. Tá certo? Eu só vou fazer a variação desse cara se o J não for igual ao I, eu não faço variação nenhuma. Se o J for igual ao I, aí eu faço a variação dele. Por isso que eu estou colocando delta e J aqui na frente. E a mesma coisa aqui no K. Se o K for igual ao I, eu faço a variação. Se o K não for, eu não faço variação nenhuma. Né? Aqui eu estou simplesmente reescrevendo esse negócio que está aqui. E aqui eu estou colocando o epsilon para frente, supondo que o epsilon é anticomutante. Porque eu estou fazendo uma variação de uma variável de Grassmann. A variação de uma variável de Grassmann tem que levar a uma variável de Grassmann. Então o epsilon tem que ser anticomutante. Né? Se eu simplesmente fizesse isso aqui com epsilon comutante, eu estava variando uma variável de Grassmann para alguma coisa que não é nem de Grassmann nem não de Grassmann. Né? Então, agora vamos supor que eu possa cancelar, né, esse epsilon que está aqui, eu vou ganhar esse sinal de menos aqui. E isso daqui está identificado com dθJ, dθI. E esse aqui está identificado com dθK, dθI. Então está aí a nossa regra de Leibniz, né? Nessa história. Legal, tio. Funcionou. Ficou bem legal. Né? Bem natural. Agora tem um probleminha. Né? Eu podia ter botado 1 sobre epsilon aqui na frente, ou botado 1 sobre epsilon aqui no fundo. Ia dar um resultado diferente. Porque aí, ao invés de eu passar
esse cara para cá, eu ia passar esse cara para cá. Não é isso? Eu ia ficar com um sinal de menos aqui, ó. Menos aqui, mais aqui. Ah, ele não vai ter que pular 2 vezes? Não. Porque o delta é bosônico, vamos dizer assim. O delta é 0 ou 1, né? Tá certo? Então, eu preciso definir dois tipos de derivadas. Uma derivada chamada à direita e uma derivada chamada à esquerda. Essa que eu defini é a derivada à esquerda. Ah, legal. Eu posso observar o seguinte, que a minha definição de derivada à esquerda, se ela der isso, se a minha derivada der isso aqui, é sinal que eu estou usando essa prescrição. Tá certo? Estou botando 1 sobre y na frente. Se a minha derivada der menos aqui, mais aqui, é sinal que eu estou usando a outra prescrição, vou botar 1 sobre y atrás. Então essa aqui é a chamada derivada direita, né? Patentei aí, Tião. Não está em lugar nenhum. Assim, direto assim. Agora tá aí, Aí alguém vai falar assim, pô, você está dividindo por variável de Grassmann, cara. Quem é você? Tem. Sabe como é que eu divido por uma variável de Grassmann? Eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso... Não posso. Então, olha só. A minha derivada à esquerda, θ i, isso vai ser dθj dθi, θk menos θij dθk dθi. É isso? Que é igual a ΔJi δk menos ΔKi δj. E a minha derivada à direita você pode escrever assim, né? Com a setinha apontando para lá, né? Ela vai dar o seguinte, ela vai dar menos dθj dθi dθk mais δj dθk dθi. É fácil lembrar essa regra, né, em princípio. A derivada vem andando aqui. O primeiro cara que ela encontra, ela deriva tranquilo, né? Para derivar o segundo, ela tem que passar por cima do primeiro. E quando ela passa por cima do primeiro, ela troca de sinal. Tá certo? Se tiver mais um aqui, né, ela vai também passar por cima desses dois, aí não troca de sinal. Então ela funciona como uma variável de Grassmann a mais. A derivada, né, também obedece uma álgebra de Grassmann. Tá certo? Então, nesse mundo estranho, as derivadas anticomutam. Elas não comutam. Tá certo? Elas funcionam desse jeito aí. Portanto, se você tomar duas derivadas em sucessão, d dθi ao quadrado, isso dá zero. Tá certo? Isso também dá para entender, né? Por exemplo, você pega lá isso é bem fácil de entender, na verdade, né? Você pega um monômio lá. Pega aqui esse exemplo, θ1, θ2, né? O máximo que um termo, né, na expansão dessa função pode ser linear em qualquer uma dessas derivadas, em qualquer uma dessas variáveis. Ele não pode ser bilinear, não pode depender de θ1 ao quadrado, então ao cubo nem nada. Então, se você tomar um d de θ1, né, esse aqui vai ficar constante, esse aqui vai dar zero, esse aqui vai dar zero. Se for à esquerda, vai dar alguma coisa, se for à direita, vai dar menos aquela coisa, mas vai dar também algo independente de θ1. Se
Se você tomar a segunda derivada em relação ao θ1, vai dar zero, porque não tem mais θ1 ali. Né? E isso é uma coisa válida para infinitas variáveis de Grassmann. Né? Porque, vamos supor que você tenha 3, 4, 5 termos desses aqui. Você vai ter, no máximo, aqui um termo que é θ1, θ2, θ3, θ4, θ5. Tá? Toma D de θ1, ficou independente de θ1. Toma a segunda derivada em relação a θ1, tem que dar zero, independente do θ1. Tá certo? Então não tem derivada segunda. Não. Não tem derivada segunda. Graças a essa relação que está aí. Agora, o interessante aqui é o Mas eu seguinte. já fiquei pensando, se eu tomar uma derivada à direita e uma derivada à esquerda, já que Dá eu na posso fazer mesma. isso. Dá na mesma. Dá na mesma? Dá na mesma. Pega esse exemplo aqui. Né? Pega a derivada direita em relação a θ1. Ah, tá, é. Não é? Vai ficar, esse aqui não contribui, fica B1, esse aqui não contribui, fica C12, θ2. Agora toma sua derivada à esquerda, ela não vai encontrar θ1 do mesmo jeito. Né? O interessante aqui é observar o seguinte, aqui, para as variáveis de Grassmann e essas relações de computação entre as derivadas que a gente descobriu, né? O anticomutador entre a variável de Grassmann e a derivada em relação à variável de Grassmann é que dá 1. Tá certo? É muito interessante isso. Olha só. Calcula aqui D, a dθi, θj. Mas não o computador, sim o anticomutador. Né? Então é claro que, em geral, o que a gente faz? A gente atua com isso aqui sobre uma certa função f, genérica. Né? Então, isso aqui dá D dθi, θjf, mais θj, D dθi, da tal função f genérica. Né? Agora, essa D dθi vai dar delta ij vezes f mais, no lugar cristão, seria mais. Né? No entanto, como a derivada também atua como uma variável de Grassmann, ela vai ter que passar por cima do θj. Passou por cima de um θj, tem que trocar de sinal. Então aqui não vou poder escrever mais, vou ter que escrever menos θj d dθi do f mais θj d dθi do f. E o resultado aqui é delta ij. E agora eu posso abstrair do f, né? Tá certo? Quer dizer, isso é o análogo, né, do que a gente tinha como relação de comutação entre posição e momento, né? Lá na mecânica quântica normal. Não é isso? Uma derivada. Então agora a gente tem uma relação de anticomutação. Tá certo? As minhas coordenadas grassmannianas, elas satisfazem relações canônicas de anticomutação. Tá certo? Então, propondo variáveis como essa, a gente pode realmente, né, construir objetos, aqui é mais, né, que generalizam aquele comportamento no caso dos sistemas, né, anticomutantes. Né? Legal. Tem muitas maneiras, né? A gente falou das variáveis, então isso aqui é um curso de cálculo de variáveis de Grassmann, né? A velocidade da luz, né? Mas acredite que não tem muito mais coisas, né?
a serem faladas aqui, né? Tipo assim, eu podia dar a velocidade da tartaruga, que provavelmente ia ser a mesma velocidade, entendeu? Porque há um grande grau de arbitrariedade, né, na construção dessas variáveis de Grasman, né? Tipo assim, há várias possibilidades que a gente poderia tentar. Essa é uma delas e, por um acaso dos céus, né, é a possibilidade que está de acordo com o que a gente precisa para tratar os sistemas fermiônicos, né? A gente tem que se conformar com as variáveis de Grasman sempre com esse pensamento. Isso daqui é o que eu preciso para tratar os sistemas fermiônicos. Isso funciona, né? Ninguém disse que você não pode tentar construir um outro próximo, né? Você pode tentar construir. Agora, esse aqui está construído e funciona, né? Até o momento, pelo menos. Então, aqui a gente falou sobre derivação, né? Agora a gente pode pensar em integração. A integração, ela é razoavelmente fácil de ser introduzida se a gente demandar, né, duas coisas assim, qualitativamente razoáveis, né? A primeira é a seguinte: se você fizer a integral de alguma coisa, né, e depois vier e fizer a derivada da integral dessa coisa, aqui a gente está naturalmente falando de algum tipo de integral definida, né? Quando você integra sobre uma certa função de x, essa função deixa de ser uma função de x. Então, derivar em seguida a sua integração deve te produzir o resultado zero, né? Por outro lado, se você deriva primeiro e depois você integra, tá certo? E você assume certas condições, né? Como, por exemplo, ausência de termos de superfície, né? São condições que a gente está sempre trombando com elas por aí, né? Você integrar uma derivada, módulo termos de superfície, dá zero também, tá certo? Se você desprezar termos de superfície, o que você, no princípio, encontraria seria zero. Isso mostra o seguinte, que a operação de integração, né, ela tem que ser, de alguma forma, idempotente não, nilpotente em relação à derivada, tá certo? Uma maneira de satisfazer isso, né, bom, essa implicação aqui é meio demais, né? Não tem implica aqui, né? É você simplesmente colocar D igual a I, ou melhor, colocar I igual a D. Você está procurando por uma operação de integração sobre as variáveis de Grasman, tá certo? E que operação pode ser essa? Você vai imaginar, não, eu quero que satisfaça essas restrições globais que eu estou colocando aqui, né? Se eu fizer I igual a D, eu tenho isso satisfeito. Por quê? Simplesmente porque a operação de derivação é nilpotente, né? A gente construiu essa operação de derivação da mesma maneira, né? Quer dizer, a gente observou aqui, toda vez que eu derivo duas vezes, qualquer função, isso já me dá zero, né? Por quê? Porque a expansão inteira, né, ou a definição de qualquer função de uma variável de Grasman envolve no máximo termos lineares em relação a essa função. Então, se eu derivar duas vezes, dá zero, né? Já que a derivada é nilpotente, a integral pode ser igualmente nilpotente. Então eu posso definir a integral de uma variável sobre variáveis de Grasman, né, dessa maneira também. Integral de θ de f de θ df de θ dθ. É muito bizarro, né? Isso que é bizarro. Eu teria um jeito menos estranho de chegar nesse resultado, Não tem. Eu tenho outros jeitos, mas você vai achar bizarros também. Talvez é o seguinte, talvez você se revolte tanto com esse jeito, que quando você vê outros, você vai achar os outros mais razoáveis. Mas é uma ilusão.
Te garanto que é uma ilusão. Porque isso aí tá muito, sei lá. Eu não me preocupo com matemática normalmente, mas eu quero ser bem enganado. Você não está enganando bem. Pois é, o que eu posso fazer? Realmente esse mundo ainda existe. Não, o que importa aqui é o seguinte, o que importa é que você consiga tirar um número, tá certo? De dentro dessas histórias todas, né? E que esse número que você conseguiu tirar, ele tenha as propriedades boas, né? Que os férmions têm que ter. Esse é o ponto. Então, no fundo, nós estamos construindo regras que vão nos permitir manipular, né, funcionais geradores, né, que nem aqueles lá que a gente viu, o oscilador harmônico, etc. e tal, né, para férmions. Entende? A gente está construindo regras. Aí você vai dizer, bom, o resultado de eu aplicar essas regras, né, é razoável ou não é razoável? Se for razoável, né, é interessante observar que não há contradição matemática nenhuma nesses caras que estão aí. Tipo assim, como é que um matemático apresentaria isso aqui para vocês? Ele falaria, sejam objetos θ1, θ2, θ3, θ não sei quanto, que obedecem àquela álgebra. θi, θj, mais θj, θk é igual a zero. Seja. Seja uma operação, né, de derivação definida sobre esse conjunto, né? Tarará, tarará. Essa operação de derivação é nilpotente, naturalmente, em função da definição dos objetos, né, como objetos nilpotentes. Observação bem tola, mas o elevado a θ satisfaria essa. Elevado, se fosse, por exemplo, elevado a θ satisfaria essa. Isso é verdade. Satisfaria o quê? Aquela, a princípio, A solução disso aí, elevada a θ. E elevado a θ, Satisfaz essa equação. que equação? Integral elevado a derivada. Sim. Mas ali está para um f genérico. E elevado a θ é um f específico. Né? Não. E você vê, isso daqui já é uma integral definida. Ela não é uma integral indefinida, né? Ela é uma integral definida, porque se o f de θ é isso, a mais b θ. Então quanto é que dá df de θ? Dá b, né? Cara, Isso aqui não é uma função de θ. Isso não é uma função de θ. então o f de θ só pode ter aquela forma lá. É isso que Qualquer f de θ é daquele jeito. tem aquela forma. Sim, porque não existe. Você não pode colocar um termo C, θ2 aqui. Isso é zero. θ3, θ4, θ5, assim por diante. Então, um matemático, só voltando para o ponto aqui, né? O cara quer ser bem enganado, deixa eu enganar ele legal. Peraí. Estou tentando ser bem enganado. O matemático ele vai chegar e vai definir, né, as coisas. Definir isso, definir aquilo, ele vai se preocupar se há contradições, né, entre as definições dele, se os teoremas que vai provar vão ser contraditórios, etc. E tal. Não são. Acredite nisso. Né? Agora, se você for procurar um sentido físico, né, para essas operações, aí sim você vai realmente se sentir enganado. Porque não há. É importante dizer que não há. Você pode se aproximar um pouco dessas histórias e tal, mas no final das contas você tem que aceitar como regras formais. Se você pensar assim, você vai ser mais feliz. Uma pergunta que não tem a ver diretamente com essa parte, mas tem a ver com um comentário que você fez antes. Dá para pegar variáveis de Grassmann, juntar elas, fazer alguma coisa que pareça ser número? Claro, duas variáveis de Grassmann. E aí dá para recuperar desse jeito a derivação normal, a integração normal, esse tipo de coisa? Não. Quer dizer, a derivação normal, eu acredito que sim. Né? Quer dizer,
Qual é o problema? O problema... Bom, vamos lá, devagar. Se tiver duas variáveis de grade, θ1 e θ2, esse objeto aqui se comporta como um C-número, né? θ1 vezes θ2. Isso aí comuta com θ1 e comuta com θ2. Não é? Peraí. Mas é uma conta super chata, dá zero. Nesse caso dá zero. Então parece que... Então vamos pensar em três variáveis de grade. Enganar esse cara é chato, né, cara? Pô, deixa eu contar. Vamos pensar em três variáveis de grade. Então tem o θ3. Então esse objeto aqui que eu estou falando, θ1, θ2. Então θ3, desculpe, menos, né? O θ3 antes comuta com θ2, antes comuta com θ1. Então quando você passar o θ3 para cá, né, o sinal não muda. Então, em relação a um número infinito de variáveis de Grassmann, o produto de quaisquer duas delas, ou de qualquer número par delas, funciona como um sinal, sem problema. Ou seja, comuta com o resto das variáveis de Grassmann. O que eu te digo, que a resposta é não sei, mais pendendo para não, né, é se você recupera as chamadas propriedades que você conhece de derivação e de integração, né? Parece que tem que quebrar em blocos. Se você derivar em relação a θ1 vezes θ2, né, você sempre pode chamar θ1 vezes θ2 de alfa, por exemplo, né? E imaginar que esse alfa é uma variável normal e derivar com a regra de Leibniz normal entre eles. No entanto, se você derivar pela segunda vez, isso vai dar zero. Né? Por quê? Porque você imagina que você tenha θ1, θ2, θ3. Né? Então, você vai ter um termo aqui, por exemplo, que é um D1, 2, 3, θ1, θ2, θ3. Vamos só para melhorar a brincadeira, fazer θ1, θ3, θ2. Né? Colocar nessa outra ordem. Então, eu estou derivando em relação a θ1 e θ2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro organizar isso aqui para θ2 ficar perto de θ1. Né? Então, eu vou tirar um menos aqui, θ2, θ3, e depois eu vou talvez calcular uma derivada esquerda desses caras. Quando eu calcular a derivada esquerda em relação a alfa, isso agora é alfa, eu substituo esse cara por alfa, derivada em relação a alfa dá D1, 2, 3, θ3. Tá certo? Quando eu derivar de novo em relação a alfa, sumiu o alfa da expressão toda. Então eu tenho uma segunda derivada que é nilpotente, do mesmo jeito. Isso não parece muito divertido. Mas se bem que a variável de Grassmann não vai ser algo fundamental para o problema. Não tem problema isso. Ele é uma coisa formal. O que é fundamental, do ponto de vista que estava falando, na verdade, eram tipo, espinores. Não. Sim. Então não tem nenhum problema, realmente. Isso aí não recuperar. Os seus espinores são operadores quânticos. Né? Mesmo eles não são observáveis físicos. Nem os espinores. Mas você pode montar com eles para conseguir. Você também pode conseguir outros campos que também não são observáveis físicos. Um campo vetorial real, por exemplo, não é um observável físico. Ou um campo vetorial complexo, vamos falar deles, né? Os observáveis físicos são outras coisas, são caras que são função desses campos, em princípio hermitianos, né, invariantes de calibre e de outras coisas. Né? Quer dizer, a gente tem uma formulação da nossa teoria, principalmente quando você parte para escrever a física de partículas elementares, por exemplo, onde os seus graus de liberdade não são observáveis físicos. Você não tem acesso a eles.
Então, ninguém pode dizer para você que você não tem o direito de escrever isso do jeito que seja mais conveniente, né, em relação à tua natureza, né, às coisas que você vai medir. Você não mede o campo espinorial. Isso não é um observável físico. Inclusive é um operador que não é hermitiano, né, cara? O campo espinorial carregado. O campo do elétron, pronto. Vamos lá. Elétron não existe, né? Agora, o campo do elétron, psi do elétron, não é um operador que eu meça, não é um observável físico. Porque o psi d'H é diferente do psi, já para começar disso. Só começando aí. Vamos mais. Né? Então, então, se eu fizer a derivada igual a integral, né? No caso das variáveis de Grassmann, né? Isso vai me dar algumas conclusões, né? Por exemplo, a integral de dθ, né, é a mesma coisa que eu integrar em dθ uma função 1, né, número 1. Como isso é igual a derivada em relação a θ, isso dá zero. Certo? Isso é um termo de superfície também, né? Cá entre nós. Quando a gente falou daquilo ali, ninguém reclamou, agora não tem direito. Certo? Isso é um termo de superfície. Mas se você integrar em relação a dθ o próprio θ, né, usando a definição df dθ, com f de θ igual a θ, dθ é 1, né, portanto, integral de dθ vezes θ é 1 também. Né? Então a gente consegue tudo que a gente quer das variáveis de Grassmann, né, fazendo esse tipo de coisa. Quer dizer, eu defino a integração, é uma operação sobre as variáveis de Grassmann satisfazendo essas duas propriedades. Você pode perguntar por quê, né? Aí vão vir as explicações mais bizarras. Mas se você não perguntar por quê, né, e simplesmente assumir que isso aí possui uma consistência interna, isso tudo vai funcionar perfeitamente, sem maiores problemas. Né? Agora, se você perguntar por quê, né, e ficar tentando comparar com a integral que você conhece, com a derivada que você conhece, aí vão vir os problemas. Agora sim, eu não posso chamar isso de uma integral de Riemann. Não. Né? Riemann. De Riemann, né? É uma outra integral, uma integral de Grassmann. Essa integral sobre a álgebra de Grassmann. Tá certo? Já que a integral é a derivada, né, as integrais também, esses elementos de integração, né, eles vão satisfazer relações de anticomutação, do mesmo jeito. Porque você tem que as derivadas satisfazem relações de anticomutação. Né? E olha só que coisa legal. Né? Imagina que você está integrando uma função genérica de θ. Uma função genérica de manotropo, né? Que é aquilo ali, né? A mais bθ. Isso daí, como a gente definiu, é df dθ. Né? Se eu fizesse, né, uma mudança de θ para θ' sobre A, ou melhor, né, se eu chamasse θ' é igual a A vezes θ, onde esse cara aqui fosse um C-number, né, número comutante, né, fazer essa operação aqui seria a mesma coisa que fazer isso aqui, ó, A df de θ' sobre A de θ'. Concorda? Bom, pega lá, f de θ' sobre A é A mais B sobre A θ', né? Não é isso? Deriva em relação a θ', dá B sobre A. Multiplica por A, dá B. Que é o valor da integral original que está aqui. Né? Então está tudo certo, não tem maiores problemas. Só
que, né, df de θ' d θ' é também a integral em d θ' do f de θ' sobre A.